né? Pra gente poder começar. Já estava quase indo aí, já. Agora deu certo. Sim. Bem, então agora a gente pode começar a falar, né? Quão bom é pra gente abordar esse tema, né? De ovulação, que nós temos falado tanto, comentado tanto, estudado tanto. E a ovulação encontra espaço atualmente, né, num cenário que há alguns anos não existia, né? Então, a mulher, quando deixava para ter filhos mais tarde, muitas vezes ela não tinha possibilidade, né? E a ovulação vem justamente trazer uma nova possibilidade, né, um novo olhar. Então, em primeiro lugar, queria, né, te agradecer, Arielle, por aceitar, né, esse convite de a gente fazer juntos. Na verdade, a gente construiu isso juntas, aceitar também você, agradecer você topar o desafio, né, que é tá junto na ovulação aqui no Instituto também, mas que é muito bom poder ajudar as pessoas, poder estar junto, acho que nesse caminho, né? E agradecer também a presença de todos que estão acompanhando a nossa live. A ovulação, ela, quando a gente apresenta, né, pela primeira vez para o paciente, ela geralmente causa uma estranheza, né? E é por isso que a gente decidiu escrever sobre isso, conversar sobre isso, para falar um pouco mesmo que tanto que tem, né? Sobre a ovulação no nosso dia a dia, enfim, Sim, para quem imagina. está Eu que nesse agradeço, contexto. agradeço a parceria, acho, né? A confiança aí de uma caminhada que a gente tem feito. E é sempre bom, eu acho, a gente poder falar do nosso trabalho. Eu acho que isso faz a gente também pensar o nosso trabalho, né? Uma live nunca é só uma live, acho que a gente se debruça um pouco também por uma certa organização do nosso processo de trabalho. Eu acho que isso só tem a ganhar mesmo. E sim, eu acho que o e-book que a gente vai falar, né, talvez mais para frente, foi muito bom para a gente construir. Acho que a gente fez com muita delicadeza. Enfim, a gente é suspeita para falar, mas tá muito legal mesmo. E eu acho que valeria, assim, né? Acho que você começar um pouco falando da ovodoação, o que que é esse processo, só para a gente, né, amparar um pouquinho essa nossa conversa. Sim, então, como eu dizia, né, a ovulação ela tem um espaço para as mulheres que ou deixam para engravidar mais tarde, e a gente sabe que com os anos os óvulos envelhecem, muitas vezes tem um risco muito grande de doença genética, ou quando a reserva ovariana já está mais baixa, e aí a mulher tem o desejo de ter um filho, mas não pode mais contar com os próprios óvulos, ou às vezes ela até faz tentativas com os próprios óvulos e né, não consegue ter sucesso no tratamento. Então, vem essa possibilidade, né? A gente se abre para essa possibilidade da ovodoação. E no que consiste, né, a ovodoação? A ovodoação é quando a gente, a receptora, né? A gente vai falar muito nesses nomes, doadora e receptora. A receptora, que é quem vai receber o óvulo de uma doadora anônima. O processo, a gente vai falar um pouco sobre ética, né? Sobre os critérios, mas o processo é sempre anônimo, sempre sigiloso. Então, ela recebe esse óvulo de uma doadora anônima que tem as características parecidas com as dela. E esse óvulo vai ser fertilizado com o sêmen do esposo. E quando ele se transforma em embrião, né, através de uma fertilização in vitro, esse embrião é transferido para o útero da receptora. Então, ainda que os seus óvulos estejam numa qualidade ou numa quantidade diminuída, o útero não envelhece. Então, é isso que dá à mulher a possibilidade de gestar, mesmo que numa idade mais tardia ou com uma reserva mais baixa. Então, ela vai passar por todo o processo da gestação, do parto, da amamentação, através da Sim. ovodoação. E como você falou, assim, né, de um processo, acho que quando a gente se pergunta por que que a gente estava até conversando mais cedo sobre isso, né? Por que que a gente resolveu, assim, né, sentar para pensar e sistematizar isso num programa, né? Porque um programa de ovodoação.
Porque eu acho que a gente se deu conta, e você muito, né, mais tomada por isso, de como que, claro, todo casal talvez que chegue nesse momento de estar às voltas com a doação, com a recepção de óvulos, já tem uma história antes, cada um com a sua, né? Mas que nesse momento, quando ele está diante, né, desse novo aí, de talvez ter que doar um óvulo, de receber um óvulo, como que isso é um tempo de compreensão que exige, né? Acho que você estava falando desse processo, você fala muito disso, é um processo, né, de cada casal. Eu acho que a gente, porque a psicologia também nessa live, porque a psicologia junto com o programa, né, acho que é uma pergunta importante de se fazer. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, não só, mas também com isso, assim, da gente compreender que a ovodoação é uma história que exige algumas compreensões, exige esse tempo, assim. E quando a gente está aqui se propondo a falar não só das regulamentações, embora elas são fundamentais para se pensar um processo de ovodoação, né, de toda a ética, de todo o rigor que o processo exige, a gente também está entendendo que nesse tempo de compreensão vem junto um tempo de dúvidas, um tempo de formulações importantíssimas para esse casal que está aí às beiras de tomar uma decisão. Então, quando a gente encontra com esse tempo da compreensão, e mais do que isso, acho que a gente abre um espaço né, no nosso trabalho para que esse casal tenha esse tempo de compreensão, a gente, de alguma forma, assim, provoca uma pausa nessa pressa que é real, né? Mas que, por outro lado, assim, tempo de compreensão não dá para a gente fazer de uma forma emergenciada. Exige um cuidado, eu acho que exige, assim, né? A gente não ter prazo tão duros para uma decisão como essa. Então, essa pausa nessa pressa, eu acho que esse espaço, por exemplo, né, de abrir para o casal poder ter uma escuta, uma reflexão sobre esse momento, sobre esse tempo de compreensão, que exige muitas vezes ele se escutar falando do que ele está entendendo do processo, desse tanto de nomes, desse, né, de todo esse formato que é muito específico da ovodoação, anônimo, né, é sigiloso, gera muitas dúvidas, mas não são só as dúvidas objetivas, são muitas dúvidas que dizem de como cada casal vai lidar com isso que chega para ele, com esse real que está se apresentando. Assim. Então, eu acho que isso já marca também um olhar, né, para um cuidado e para o paciente de uma forma já não mais objetificada, alguém que vai receber uma informação, mas pelo contrário, pelo olhar como ele sendo um sujeito, a gente também quer escutar nesse tempo de compreensão, né? Ou até mesmo abrir um espaço para ele poder formular as questões que vêm junto com essa notícia aí, né? Que eu acho que você tem vários relatos, várias experiências para dizer na sua prática, assim, como que é também dar a notícia, né? Dizer isso para o paciente. Sim, na verdade, a reprodução, né, como um todo, ela já traz consigo essas questões, né, emocional. Precisar de um tratamento para ter um filho já demanda, né, esse espaço mesmo de reflexão, de suporte emocional, e é por isso que a gente já oferta esse cuidado, né, em todos os pacientes que estão em tratamento de fertilização in vitro no nosso serviço. Mas quando a gente fala da ovodoação, acho que a primeira reação que é a mais comum talvez seja uma negação, né? Assim, muitas vezes, né, no primeiro momento, a paciente não quer, né, essa opção. Então, é necessário mesmo, como você disse, esse tempo, né? De elaborar mesmo, de refletir sobre essa possibilidade, né, que é ofertada, que é mostrada. E assim, a forma também, como ela é ofertada, eu acho que é muito importante. Às vezes, né, a paciente, ela se fere mais, né, se fecha mais, dependendo da forma como essa possibilidade foi colocada. Né? Então, acho que depende muito também da sensibilidade, do jeito que a gente fala, para a paciente compreender e aceitar que esse talvez seja o caminho mais eficaz para o momento que ela está vivendo. Né?
Então, assim, por isso, diante, né, dessas experiências, como você falou, né, eu comecei a sentir, assim, um desejo muito grande de montar um programa em que a gente pudesse ter um olhar mais ampliado, né, o olhar técnico, mas também o olhar, né, do psicólogo. Porque eu acho que com isso a gente consegue ampliar o nosso cuidado. Como você disse, né? Eu expliquei, mas às vezes as etapas são tão complexas que o paciente não consegue absorver tudo em uma consulta, né? Em um momento, mas aí quando ele passa por você, ele tem um espaço para dizer o que ele entendeu e talvez, né, o que ele não entendeu. E aí ele tem uma outra oportunidade de entender melhor, de saber quais vão ser os passos que ele vai dar. E eu acho que isso dá uma segurança muito importante, assim, no processo, no Você estava tratamento. falando dessa questão, assim, de como a gente fala produz efeitos, né? O que a gente fala produz efeitos, mas como nós falamos também produz efeitos, né, no outro. E sem dúvida, assim, né? Não é raro também de se escutar, né, na clínica, o como que às vezes a notícia de que, por exemplo, uma paciente vai precisar, né, para uma melhor chance, né, de uma doação de ovos, de que ela seja receptora, acaba sendo um momento mais traumático, né, do que o momento de, claro, né, a gente vai falar disso mais para frente, mas do que o momento de possibilidades, porque eu acho que a forma como se diz, sem dar o espaço, talvez, para que aquilo que a gente estava falando, isso que vem junto, né, de dúvidas, de questões, os sentimentos que vêm com essa fala objetiva, né, às vezes não tem espaço mesmo, né, de se escutar, de até mesmo de assumir, né, que existe. Eu acho que quando a gente fala, né, dessa escuta, que também não é uma escuta assim, quer dizer, o paciente não está falando aos quatro ventos, né? Não está falando, não é uma conversa de amigo também, assim. Não que isso seja um problema, pelo contrário, mas nesse lugar, assim, desse trabalho no programa com esses pacientes, é uma escuta endereçada a alguém que pode acolher, né? Isso que ele está trazendo, do que ele está sentindo, e acolher esse mal-estar, sustentar com ele, né? Esse mal-estar que advém, junto com isso que é dito, né? Ok, você vai precisar de uma recepção de ovos, por exemplo. Mas o que vem junto com isso, né? Então, quando ele pode falar também desses sentimentos que vem, né? Que vem junto com uma notícia como essa, ou enfim, né? Com o momento que ele está vivendo, de alguma forma, assim, por poder falar disso para alguém que pode acolher, dá a chance, né, mínima dele poder fazer algo com isso, dele poder criar saídas para isso, dele colocar isso, né, para se escutar e dizer, essa é a minha história, né, não é outra. E aí sim, né, poder fazer o trabalho que acho que a gente vai falando ao longo da live, especificamente na doação, mas sem dúvida, né, eu acho que a gente está de partida, assim, entendendo que a realidade que esse casal está vivendo não pode ser mudada, né? A realidade é essa, então, né, ele está lidando com esse real difícil, muitas vezes, de se escutar, mas só dele poder falar disso já é uma forma, talvez, de deixar menos intenso, menos agudo, talvez esse mal-estar que ele possa sentir, ou ressignificando isso. Acho que o mais interessante também é ele poder, de fato, dar uma saída, né? Criar um sentido para isso. Sim. E aí, assim, acho que a gente poderia agora, Arielle, partir para as nossas perguntas, né? Só para finalizar essa parte do programa que a gente falou, nós então hoje temos um programa específico no Instituto de Ovo Doação, que se chama, né, Programa Acolher. Então, todas as pacientes que são candidatas a doar óvulos ou que são, né, indicadas para serem receptoras de óvulos, elas ficam sendo cuidadas por mim, pela Arielle, especificamente nesse programa, que tem um e-mail próprio e tal, para respeitar todos os critérios, né, legais do sigilo, do anonimato, e que a gente conseguiu estipular as etapas que nós entendemos que são extremamente necessárias no processo, né? E entre elas, a escuta da psicóloga,
e entre outras que depois a gente pode falar. Mas eu vou começar a fazer as perguntas para a gente, né, tentar responder todas. Então, assim, a primeira pergunta é quais são as indicações para ser receptora de óvulos? Então, assim, eu já falei um pouco, né, que são aquelas pacientes que pensam em engravidar um pouco mais tarde, quer seja por questões pessoais, porque encontraram, né, o parceiro ideal mais tarde, ou por causa do trabalho, né, questões profissionais, pacientes que têm diagnóstico de baixa reserva ovariana, ou numa idade mais precoce, ou mesmo mais tardia, menopausa fisiológica ou precoce, pacientes oncológicas que foram submetidas à quimioterapia e com isso tem, né, desenvolve baixa reserva ovariana, que é irreversível. Muitas vezes, pacientes que foram submetidas a cirurgias para retirada de ovários, para endometriose, com isso ficaram, né, ou com menopausa ou com baixa reserva ovariana. Enfim, são as condições, né, que levam a mulher a ter ou uma baixa reserva ovariana, em que ela vai ter uma pequena quantidade de óvulos, ou idade avançada, ou um problema genético, né, que não seja passível de triagem nos testes genéticos disponíveis, que vai afetar a qualidade dos óvulos. Então, essa mulher, numa idade mais avançada, ela geralmente tem uma baixa taxa de sucesso justamente por conta dos riscos de alterações genéticas nos óvulos, nos embriões. Então, a gente tem aí uma taxa de sucesso depois de 40 anos de mais ou menos uns 20%, depois dos 43, menor ainda. E quando a gente usa óvulo de doadora, a gente volta a ter a chance de quando essa mulher tinha menos de 35 anos. Porque todas as doadoras, pela resolução, precisam ter menos de 35 anos e uma boa reserva ovariana. Então, a gente consegue transformar uma chance que é em torno de 20% ou menos em uma chance em torno de 60%, 65%. Então, essa paciente também, essa também vem a ser uma indicação para a ovodoação, ela acaba tendo, né, tendo uma chance maior de alcançar a gravidez num caminho mais retilíneo, né, sem ter que fazer vários estímulos, várias tentativas, várias biópsias embrionárias. Então, às vezes, até o próprio desgaste do processo de pacientes que já tentaram muitas vezes sem sucesso, levam a paciente a optar pela ovodoação por ter uma taxa maior de sucesso gestacional. Além disso, uma outra pergunta muito frequente é qual o tempo de espera. Né? Então, assim, paciente que está nesse processo, né, e que tem indicação de ser receptora, muitas vezes tem pressa, né, Arielle? Então, assim, a gente sabe que né, geralmente as receptoras, elas querem o óvulo mais rápido possível. E esse, vamos dizer assim, é um, né, dos principais entraves, assim, na ovodoação. Porque a oferta de óvulos, ela é menor do que a demanda. Então, a paciente costuma ter que esperar. E aí, o tempo de espera é muito variável, né? A depender da região, da clínica. E isso é um fator que desmotiva, às vezes, né? A receptora de ficar esperando. O nosso tempo de espera é, em média, de 6 meses. Nós temos alguns óvulos já em banco, congelados, e isso nos possibilita encurtar o tempo. Claro que isso vai depender principalmente das características da receptora, porque nós sempre buscamos encontrar o perfil de doador o mais próximo possível da receptora. Então, né, pacientes com um perfil mais específico podem ter uma demora um pouco maior, né? Aí tem outros critérios também, né? Tipagem sanguínea, que a gente sabe que não é obrigatório, mas se for uma prioridade para o casal, também às vezes, dependendo do tipo de sangue, pode demorar um pouco mais. Mas em média, em torno de 6 meses. E que, como a gente falou, né? É o tempo para a paciente também elaborar essas questões. E como o útero não envelhece, não vai ter muita diferença em relação a ela fazer, né, mais rápido. O que a gente sempre tenta evitar é não deixar postergar tanto por conta dos riscos obstétricos. Então, o recomendado pela resolução é que a receptora tenha no máximo 50 anos. E aí, eu acho que quando você fala dessa espera, né, da paciente, além de ser uma espera, acho que inevitável em alguma medida, por todo esse rigor, né, da resolução do Conselho Federal que você está falando,
É uma espera difícil, claro. Acho que é outra pausa na pressa, é uma pausa forçada, porque a gente precisa também a gente está muito avisado de que, principalmente as receptoras, elas, via de regra, elas já vêm de um percurso de muito desgaste mesmo em relação a esse desejo de engravidar. É uma paciente que ficou algum tempo tentando naturalmente, uma paciente que, enfim, né, teve que elaborar até, de certo modo, essa mudança, né, de uma gestação natural para uma gravidez agora pela reprodução assistida. Quer dizer, culturalmente a gente supõe que basta querer engravidar e na hora que eu quiser tentar isso vai dar certo, pela própria constituição feminina. Quer dizer, se eu tenho útero, né, tenho ovário, a hora que eu quiser, o meu corpo vai funcionar dessa forma. E quando isso não acontece naturalmente, já é um trabalho, né, a ser feito e ir para a reprodução assistida. A gente está avisado disso. E aí essa paciente geralmente tem esse percurso, assim, né, de tentar em vários tratamentos na reprodução assistida para os próprios óvulos. Às vezes vem de perdas gestacionais, às vezes vem de tentativas frustradas mesmo, né, da transferência embrionária. E aí, de repente, né, diante disso tudo, a gente está diante agora de uma... Enfim, de uma realidade que talvez, ao mesmo tempo, sem dúvida, que amplia as possibilidades dela de, enfim, conseguir realizar esse sonho. Por outro lado, traz novas questões. Eu acho que traz pode, né, em alguma medida, trazer algumas questões que até então não tinham comparecido, que são próprias de quando a gente está diante dessas mudanças de caminho. Acho que não por acaso que a gente nomeia, né, não só a live, mas o e-book como a ovulação sendo um novo caminho. E muito ciente também do que é uma mudança, né? Os efeitos de uma mudança. Não é sem trabalho, né? Eu acho que sem cuidado, que amparar esse novo caminho, esse novo sentido aí se dá. Sim, e acho também assim que um dos principais motivos, né, pelo qual as pacientes tendem a resistir no primeiro momento à ovulação é por conta de perder, né, a herança genética. Então, acho que disparadamente esse é o principal motivo, né? A paciente sempre fala, poxa, mas aí eu não vou ter um filho com a minha genética. Então, assim, acho que esse luto, né, mesmo, esse processo, né, de aceitar isso, que de fato o código genético, ele é do óvulo e do espermatozoide, né, mas a paciente precisa aceitar mesmo isso, né, que ela vai mesmo ter essa perda, mas trazer outros ganhos, né, e aí depois eu vou comentar um pouco em relação à epigenética, né, que acho que vem um pouco, talvez, para trazer um aconchego, né, em relação a isso, né? A gente sabe que não tem a genética, mas tem a epigenética, embora não seja a mesma coisa do que usar um óvulo próprio. E isso precisa ser diferenciado, né? Precisa ser dito e ser pensado. Acho que essa questão da herança genética, ela nos coloca a pensar, e acho que é por isso que quando a gente coloca esse espaço de escuta, né, psicológica, mais de reflexão, é um pouco também para esse casal e essa paciente, enfim, poder pensar que sentido que tem a herança genética para ela. Porque, de fato, assim, culturalmente, inclusive, isso é muito marcado, como se a herança genética representa muitas coisas. E aí eu acho que é escutar isso no cada um, porque também, né, é cada um que vai poder dizer o que a herança genética representa. Mas é comum a gente ver a herança genética como um significado de laço, de afeto, de vínculo, de descendência, né, enfim, de continuidade. Então, a gente tem uma certa representatividade sobre isso, que nesse momento não tem problema nenhum a paciente vir e poder dizer o que é isso para ela, porque é nisso que ela vai falar, de qual é o sentido para ela da herança genética, que ela vai poder, de alguma forma, se deparar com o que é então que ela está perdendo
quando ela perde a herança genética, quando ela perde esse vínculo genético, porque é uma perda, né? E é importante que se elabore isso. Agora, cada paciente, quando pode falar, né, dessa forma que é sempre, diz que é sempre singular, ela vai identificar também assim, o que ela sente que perde junto com a herança genética. Isso é ótimo porque é a chance. Tá me escutando? O meu? Pra mim pausou o seu. Pausou seu vídeo. A voz eu tô ouvindo. Bom, mas agora voltou. Ainda agora voltou. Bom, acho que estava tentando falar um pouco assim de que quando ela pode falar do que se perde, de alguma forma, ela também consegue, ok, fazer essa elaboração disso, deixar de alguma forma ir, né? Isso que ela perde com essa perda da herança genética, mas sobretudo por ela deixar ir, né? Ela também abre um espaço. E olha a importância da elaboração aí, né? Eu acho desse momento, porque é nisso que ela entende o que é importante, né? De deixar aí nesse processo, que ela também pode, por outro lado, ficar com esse espaço para talvez acolher agora essa nova possibilidade, esse novo formato, né? De um projeto aí de maternidade, de paternidade, de parentalidade, enfim. Então, eu acho que quando a gente fala, né, da herança genética, primeiro, é poder reconhecer a importância disso na fala de alguém, na narrativa de alguém, e de fato dizer, né, que assim, ok, não é qualquer coisa também que está se perdendo, mas por outro lado, assim, nisso que se escuta qual o sentido que cada paciente dá, poder talvez entender também, né, às vezes que mal-estar que está causando essa notícia, por exemplo, de uma necessidade de um tratamento com recepção de ovos. Porque aí sim, né, de fato, a ovodoação conta com uma questão do desconhecido, conta com uma questão disso que é estranho, disso que é do outro. E isso vem muito porque a gente tem uma certa ideia de que a genética garante também, né, alguma coisa. De que a genética garante alguma familiaridade, de que a genética garante aí um vínculo, né? Um vínculo com aquele bebê. E quando a gente, né, pensa sobre isso, que a gente vai poder talvez pensar isso de uma outra forma, de uma forma mais ampla, mas sem desconsiderar o que é que acontece aí, que quando tira essa questão genética, essa notícia, esse diagnóstico, essa questão vem como uma ameaça. E aí, de fato, isso exige muito do casal. Acho que exige muito, assim, quase que rasgar a visão de mundo, de amor que a gente às vezes tem, para poder acolher uma outra forma que inclui um certo estranhamento, né? Que permite, inclusive, a importância, eu acho, assim, de pensar a questão genética vem também de que ela, às vezes, pode ressignificar a relação e a idealização que tem com a questão genética. Porque nessa conversa a gente está muito avisado assim, de que os laços vão se construir, na verdade, na relação com o outro. O vínculo ele vai se construir nessa disponibilidade de cuidado, de afeto, de troca. Então, quer dizer, é de outras heranças que a gente está falando quando a gente está falando de um tratamento com recepção de óvulos, mas que é aí que se constitui um sujeito, né? Hoje a gente estava comentando que uma paciente nossa mandou uma mensagem em resposta ao convite da live, e ela disse justamente isso, assim, né? Que quando ela ficou sabendo que ela talvez precisaria da recepção de óvulos, o primeiro medo dela foi a questão do DNA significar, né? Ou a falta do DNA significar o ameaçar, né? Esse vínculo com esse bebê, ou ela não conseguir ver nada nesse bebê que fosse, né? De alguma forma familiar. E aí depois ela diz assim que nessa mensagem que hoje, né, com talvez esse acolhimento disso que é diferente, disso que sim, que em alguma medida não depende de como o filho foi concebido, toda a relação parental ela fala de um estranhamento,
né? Com esse bebê que chega, com esse filho que chega. Mas quando ela fala nessa mensagem de que depois que ela, né, tá com o neném agora, o bebê nasceu, de que ela vê muito, né, dos traços do funcionamento familiar, dos valores já nesse bebê, né, testemunhando aí de como que isso se constrói mesmo nos laços, nas trocas, né? Essa relação de filiação se dá no laço, né, no laço social, nesse laço de afeto. Sim. E às vezes a gente escuta isso, né, da paciente, ah, mas será que eu vou encontrar, né, algum traço meu no bebê? Poderia não encontrar, e poderia não encontrar mesmo que fosse com óvulo próprio, né? É uma outra pessoa. Eu acho que esse processo de você aceitar o bebê real, né, ao contrário do idealizado, é o processo de toda mãe mesmo, né? Porque é aquele sujeitinho único, né? Não é o que Sim, você sim. quer que ele seja, é o que ele é, né? E acho que a gente começa a aprender Sim, que a gente não justamente o controla tudo fato mesmo, né? disso Quando se a gente é construir mãe. nessa relação também não tem garantia de nada, né? Quer dizer, também não temos o controle disso, né? Quer dizer, de todo modo, é sempre isso, se abrir para esse vivido, assim, né? Mas acho que é importante também de poder pensar o que é traços, né? O que a gente está chamando de traços aí, né? Porque também muitas pacientes, às vezes, Sim. ficam muito assim, talvez fixadas numa ideia, né, de que o que é que pode vir, né, isso, né, de ser estranho, de ser desconhecido, me ameaça. O que é que pode vir, né, dessa dessa doadora, né, uma tentativa de controlar ao máximo. E geralmente são pacientes, né, Eliza, que a gente vê assim que ou se oferece um perfil e nega, se oferece outro perfil e nega. E quando a gente pode escutar de novo, na verdade, ainda não teve o tempo, né, de compreensão e de elaboração de que, de todo modo, exige aí, né, um certo espaço para alguma estranheza, né, e de elaborar de alguma forma isso, mas que não é necessariamente por causa, como você disse, né, de uma genética em si diferente, mas também, né, de fato. Mas essa coisa do traço, o que são os traços, né? Os traços, o que é um sujeito, né? Enfim, isso é um tema amplo, mas o sujeito ele vai se constituir de fato nessa relação, é pela linguagem, é pela palavra sendo introduzida, e só acontece se de fato um adulto, né, muito bem disponível, se dispõe a ocupar essa função de mãe, essa função de pai. Isso não está garantido pela genética. Quer dizer, a gente passou uma semana difícil agora escutando no nosso país uma notícia desse insuportável de se escutar quando uma mãe permite ali, né, com as questões e tal, mas que o filho seja assassinado pelo marido, que não era o pai, e de como que isso ainda é insuportável, e é mesmo de se escutar, porque a gente ainda liga muito à biologia, essa questão do instinto, né, como se a biologia a genética tivesse ligada a um instinto, algo aí que é impossível de se dissolver, e como se fosse só possível se isso existisse, né? Mas não, eu acho que a gente está, na verdade, falando de outra coisa. Assim. Eu acho que a paciente começa a ter uma compreensão maior disso a partir do momento que ela se abre mesmo, né? Para ouvir, para querer, né? Querer encontrar esse espaço dentro de si. No primeiro momento, né, quando a gente fala da perda, né, da herança genética, isso tem um peso grande, né? Mas a partir do momento que ela começa a perceber que isso não é tudo, né? Ela começa a se abrir porque ela vai ganhar. E assim, a epigenética, ela vem assim para ressignificar também um pouco disso, porque a genética não é só um código, né? Não é só uma sequência de genes, muito pelo contrário, né? O óvulo ele vai originar essa sequência de genes, mas a expressão desses genes, quem vai definir se esses genes vão ou não se expressar, são os fatores externos, né? O ambiente, estilo de vida, hábitos, e aí desde o ambiente intrauterino, ou seja, a mãe que gera, ela já começa a interferir
na expressão dos genes do seu filho, desde a gravidez, desde o ambiente intrauterino. E eu sempre atendo junto com a geneticista, a Cristina, e ela fala muito sobre isso, quer dizer, uma geneticista falando isso, né, e a geneticista da reprodução humana, a gente acata, né? Ela fala que é 60% do processo, a epigenética, e a genética 40%. Então, isso é muito significativo também para a mãe. Mas, sem dúvida, como a gente falou, isso não toma o lugar, né? Não toma o espaço da reflexão que tem que ser feita mesmo nesse sentido. E aí, um outro ponto também, que é muito comum, e aí não sei se você quer comentar sobre isso, o casal sempre me pergunta, inclusive, né? Se deve contar ou não para o bebê, né? Essa é uma questão que não tem resposta, acredito, né? Não existe assim, sim ou não, mas que é muito recorrente, assim, né? Acho que é uma questão importante, assim, porque o casal, quando ele reflete sobre isso, se ele traz essa pergunta, já é ótimo, sinal que ele está podendo falar disso que está causando nele alguma angústia, enfim, algum receio, e isso já é ótimo. Acho que menos dizer se é para contar ou se não é para contar, acho que não se trata disso, acho que se trata mesmo da gente poder, nesse espaço, trazer e refletir sobre os efeitos possíveis e, né, prováveis, assim, né? Tanto de se contar quanto de não se contar. Porque tem efeitos. E tem efeitos futuros, né? A posteriores. Tem efeitos, claro, que uma parte a gente já consegue minimamente sondar, mas os efeitos também a gente sempre só vai conseguir recolher a posteriori mesmo, né? Dessa decisão. Agora, de alguma forma, quando esse casal pode falar, né, com mais tranquilidade dessa origem, dessa escolha de ter optado, né, por uma recepção de óvulos, talvez ele vai conseguir lidar com essa questão que vai atravessar a vida futura deles também com mais tranquilidade, assim. Acho que essa coisa do segredo familiar tem seus efeitos. Eu acho que a gente propõe nesse espaço também de reflexão, de olhar um pouquinho para isso, naquilo que a gente pode, para, de alguma forma, cada casal poder pensar sobre isso. Agora, é importante, assim, nessa questão de não contar ou não contar, o que mais talvez chama atenção é justamente, assim, como que tá para cada casal se ver nesse processo como pais, como mães, de um filho que teve uma origem com tratamento, né, de recepção de óvulos. Então, refletir sobre isso também conta um pouco de como que que versão que eles estão podendo narrar sobre si mesmo, né, nesse processo. Que de alguma forma ajuda, por exemplo, na elaboração disso tudo. Acho que deles conseguirem se colocar, né, se apropriar, talvez, dessa história que chegou para eles, que é essa história, né, não é outra. E com isso fazer algo, né, talvez mais próprio, né, em nome próprio, falar disso, assim. Porque, por exemplo, né, um ponto que a gente às vezes vê quando não se conta que qualquer estranhamento futuro que você tiver em relação a esse bebê vai ser talvez visto como vindo da doadora. Então, pensa também, né? Um dos pontos que a gente escuta também é disso, assim, qualquer diferença daquilo que eu não imaginava que viria com esse bebê, acaba, né? Porque às vezes, enfim, né? Tem alguma coisa achando que veio da doadora. Ou qualquer diferença, qualquer estranhamento vem às vezes como uma deslegitimização, enfim, deslegitima essa mulher no lugar de mãe. Sabe, assim, essa coisa o estranhamento é como se desautoriza ela a ser mãe, ou legitima demais a diferença como sendo, né, tendo uma origem, né? E que não, né? Não necessariamente se trata disso. Então, quando isso de alguma forma está mais aliviado, talvez essas questões que vão circular, porque circulam, né? Filho, origem, DNA, genética, trabalho na escola que a criança vai fazer, é a novela da Globo que vai reprisar falando de DNA e tal. Isso vai aparecer.
E aí eu acho que se isso está, de alguma forma, né, um pouco alocado naquele casal, talvez vai ser mais fácil também de lidar com isso sem tanta fixação na tentativa de manter esse segredo e tal. Ou seja, dar esse trabalho, eu acho que a ideia é mais refletir os possíveis efeitos, tanto de um lado quanto do outro. Sim. Bem, acho que a gente falou bastante da receptora, né? Vamos falar um pouquinho sobre a doadora. Então, assim, a primeira pergunta é quem pode doar óvulos? Então, nós temos critérios bem claros na resolução, que as pessoas que podem doar óvulos devem ser mulheres abaixo de 35 anos, entre 18 e 35 anos, que tenham uma boa reserva ovariana, que não tenham nenhuma doença genética, e aí a gente sempre pede o cariótipo, doenças hereditárias. Enfim, a gente tem os nossos critérios próprios também, e que a gente tenta ser o mais rigoroso possível para obter óvulos da melhor qualidade possível. Hoje em dia, inclusive, né, o limite da lei é 35, mas a gente tem buscado até pacientes mais próximos de 30, para justamente ter uma qualidade cada vez melhor de óvulos. Aqui no Instituto, o lote de óvulos é de 7 a 9 óvulos, então toda paciente receptora que contratar um lote de óvulos, ela vai receber de 7 a 9 óvulos. E daí vai ocorrer todo aquele processo que eu falei da fertilização, até se formarem os embriões para transferência. E a gente tem dois tipos de doação, que é a doação voluntária e a doação compartilhada. Doação voluntária, ambas, né, permitidas por lei, é quando a doadora ela faz o tratamento única e exclusivamente para doar os óvulos. Então, ela não fica com nenhuma parte desses óvulos obtidos. Não é simples, né, a gente ter doadora voluntária, porque a obtenção dos óvulos não é um processo simples, né? Diferente dos espermatozoides, que já estão prontos no ejaculado, os óvulos a gente precisa estimular com hormônios, a gente precisa fazer ultrassons, mais ou menos 4 a 5, a gente precisa fazer um procedimento minimamente invasivo, mas é um procedimento no centro cirúrgico para fazer a extração dos óvulos, que não tem corte, né? Mas que é um pouco mais difícil de obter do que os espermatozoides. Então, é mais difícil a gente ter doadora voluntária, né? Algumas doam por querer ajudar mesmo outra pessoa. Mas o mais comum é a ovodoação compartilhada, que é quando a pessoa, né, tem desejo de engravidar ou de congelar uma parte dos seus óvulos e ela vai compartilhar os óvulos com a receptora, né? Uma parte dos óvulos ela vai usar para o tratamento dela ou para congelar, uma parte dos óvulos ela vai doar. E aí, o que a resolução deixa bem claro é que é proibido a comercialização dos óvulos. Então, a doadora ela não pode ser remunerada para doar óvulos. Isso é crime no Brasil. No Brasil, né? Em outros países é permitido, no Brasil não. Então, mas a resolução ela deixa claro que é permitido o compartilhamento dos custos. Então, como a receptora ela vai receber um óvulo já coletado, né? Ou seja, a doadora passou por todo o processo do uso dos hormônios, do procedimento de coleta de óvulos, dos ultrassons. Isso tem um custo, né? Então, a receptora ela vai compartilhar esse custo com a doadora, né? Da mesma forma para congelar óvulos, né? Hoje em dia é muito comum eu atender mulheres com a idade, né, já próxima dos 35 ou até mais, sem parceiro, sem perspectiva, talvez, de engravidar a curto prazo por outras questões profissionais, enfim, e com desejo de preservar a fertilidade. E muitas vezes, o principal entrave para essas mulheres realizarem o congelamento de óvulos é o custo. Então, a gente, né, oferece essa possibilidade de ela fazer um tratamento em que parte dos óvulos serão criopreservados e parte dos óvulos serão doados. E com isso ela tem uma redução importante dos custos do tratamento. E aí na ovodoação compartilhada, a gente tem, né, um motivo que une, né, duas pacientes, que encontra duas pacientes
que é o desejo de engravidar. Então, a maioria das mulheres que faz ovulação compartilhada, elas têm como motivação ajudar, né? Uma pessoa Sim. que, embora seja anônima, que é o exigido por lei, tem o mesmo desejo que ela de ter um bebê. Então, ela se sente motivada a ajudar nesse processo dessa pessoa, né, desconhecida, mas que ela quer ajudar, que ela quer ajudar a realizar o sonho também de ser mãe. Então, é um gesto altruísta, sobretudo. Essa deve ser a principal motivação mesmo de doar. E também, lógico, a motivação financeira é uma segunda motivação, deixando claro que não é remuneração que a doadora recebe. Ela recebe um compartilhamento dos custos do tratamento. E só para pontuar, que, assim, né, que essa questão da questão financeira que a doação compartilhada acaba possibilitando, assim, de fato, os tratamentos de reprodução assistida, a questão financeira, ela muitas vezes inviabiliza o casal de fazer o tratamento. Não é uma questão só, assim, né, de facilitar o... Todos os dias nós vemos o quanto que a questão financeira inviabiliza esse casal de seguir com esse projeto. E aí, quando a gente, o que você estava falando, assim, quando a gente tem uma paciente que ela também está, né, diante aí desse desejo de engravidar e pode, né, nisso que você noticia para ela, diante, né, das possibilidades dela contribuir para o tratamento de uma outra mulher que sem isso, né, não vai poder passar por essa experiência da gestação, é muito comum e muito possível que essa mulher se identifique com esse desejo dessa outra mulher. Então, essa identificação ela é muito importante mesmo para essa, inclusive para a doadora poder amadurecer, talvez, né? O que é que está se fazendo. Então, essa identificação muitas vezes vem primeiro mesmo, né? Mas a questão financeira, ela é super real. A gente não está falando assim nada de alguns casos. A gente está falando de muitos casos em que muitas mulheres, que por outros motivos, que não a questão do óvulo, né, não estão conseguindo ter filhos, e aí vem, de fato, essa dupla, né, acho que é por isso que é doação compartilhada, né, é de fato uma dupla doação, né, são duas mulheres aí com materiais diferentes, mas de alguma forma podendo possibilitar o tratamento de uma e de outra. Sim. A gente teve uma pergunta aqui ao longo aqui da live, estou tentando achar de novo, mas a pergunta é: qual a paciente com a idade mais avançada? Não vi, não posso te ajudar a procurar. Isso. Você viu, Ariana, essa pergunta? Pode falar aí que você acha. Ah, sim, aí na sua clínica, qual a idade assim, da mulher mais velha que conseguiu engravidar? Isso. Então, foi uma paciente com 49 anos, né? E que, inclusive, ela escreveu um poema lindo. Eu tô tentando procurar aqui enquanto você tava falando, eu tava olhando pro lado. Mas aí é bom que fica para quem tá aqui na live baixar o e-book depois, né? Poder ver. Pois é, ela escreveu, 49 anos, ela escreveu um poema maravilhoso, assim, sobre o que o processo significou para ela. E, assim, foi impressionante quando a gente leu, porque justamente ela faz uma analogia entre semente, terra, fruto, e é justamente nisso que a gente pensou também, né? Quando a gente pensou no programa Colher, né? Que é muito isso mesmo, uma terra, né, que vai receber uma semente, mas que o fruto que vai se originar, né, ele vai ser moldado assim por essa terra que vai ser regada. Então, assim, esse poema tá lá no nosso e-book. Depois vocês baixem, né? A gente já vai encerrar, porque senão a gente não vai conseguir gravar, né? Acho que a gente ainda tem, amigo, mais uns 5 minutos, não? Porque a gente começou 7h05. É 1 hora, não é? Tá. É verdade, é mesmo, começamos um pouquinho mais tarde. Assim, as perguntas eu já finalizei, assim, se você tiver mais alguma questão... Não, acho que é um pouco assim, só pra gente... Depois vou falar do e-book. Talvez amarrar um pouco esse lugar da escuta,
e dessa escuta que eu não estou falando aqui que é só psicológica, não. Acho que a escuta é de qualquer profissional que se dispõe mesmo a acolher cada casal e cada paciente que está diante, né? Desse momento da vida, desse caminho aí, dessa nova mudança de rumo que está se colocando para cada eles. Mas acho que é uma escuta que pode acolher esse casal, que seja qual for o caminho que a história deles forem tomar, seja, né, um tratamento de uma FIV normal, seja um tratamento por recepção de óvulos, uma doação de óvulos, uma adoção, uma vida sem filhos. Acho que independente do caminho, né, que essa história de cada casal for tomar, é necessário que esse casal que lidar, tenha que olhar para isso, né? Para as suas expectativas diante disso, diante desse desejo, e para as suas impossibilidades também. Então, é uma escuta porque a gente está sabendo disso, assim, de que esses casais vão ter que, esse paciente vai ter que olhar para isso, para as suas impossibilidades, mas, de alguma forma, quando aí quando ele olha, né, para essas impossibilidades, que ele pode também, de alguma forma, acolher esse caminho que é possível, né? Estou falando desse jeito para a gente entender esse novo caminho, né? Esse caminho que é possível, que é esse, não é outro, né? Nesse sentido, assim, né, da história de cada um que chegou. E como que quando esse casal consegue, né, de alguma forma, se apropriar desse caminho que lhe foi possível, esse filho que foi possível também de chegar para esse casal, pela forma como foi possível, ele também tem a chance de se encontrar com um lugar de pertencimento e não mais de pura estranheza, que foi o que a gente estava falando, que às vezes é a primeira coisa que vem quando alguém fica sabendo que vai precisar de uma recepção de ovos, uma pura estranheza, um puro estranhamento. Então, assim, todo esse trabalho de olhar para as suas impossibilidades é também uma forma de dizer, bom, então, diante disso, que caminho que eu posso tomar, como que eu posso criar novas saídas, e mesmo que essas saídas se deem por um novo caminho. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande de esse filho possível ter um lugar de pertencimento, assim, que eu acho que é pelos laços, por esses encontros, pelas apostas, que eu acho que é nisso que a gente acredita. Sim, e assim, é muito gostoso quando a gente recebe as visitas depois, assim, né, das pacientes, e elas falam isso, assim, nossa, como que foi importante para mim, né, e aí no lugar da receptora, né, ter recebido esse óvulo, né, enfim, ela poder dizer como que foi importante para ela, e às vezes vem com o neném, e aí ela já fala, né, como que o bebê, né, e todo o vínculo e toda a experiência que aconteceu comparado, né, com essa questão da recepção de óvulos, como que significa muito mais, né, depois o bebê e tudo. Mas, sem dúvida alguma, ter esse espaço de refletir para seguir esse caminho, ele alivia muito o processo. Eu acho que poupa muito os casais de sentimentos ruins que podem surgir depois que o neném chega, né? E outra escuta, né, muito frequente também é da doadora, né? Dizer que se sentiu bem de doar, de que, né, se sentiu bem em poder ajudar uma pessoa. Então, quanto que é importante, né, ter numa ponta uma pessoa que quer doar, que quer ajudar, e numa outra ponta uma pessoa que só pode prosseguir recebendo esse óvulo, né? E a gente presenciar isso e ouvir isso é muito gratificante, Sim. né? Muito enriquecedor. E aí, assim, enfim, né? Acho que a gente tentou nessa atmosfera, assim mesmo, né? De sensibilidade, de delicadeza, pensando colocar isso no nosso e-book que a gente escreveu e que agora no fim da live a gente vai disponibilizar para vocês. Então a gente vai colocar no Stories. Não, quando a gente Fala aí, finalizar a você live, a sabe gente vai melhor que colocar um eu. story de arrasta para cima. Nesse arrasta para cima, vocês vão lá colocar o nome de vocês e baixar o e-book que a gente preparou com muito carinho. Então, agora mesmo, imediatamente finalizando a live,
já fiquem atentas aí que vocês vão conseguir baixar para só mesmo clicando acho que é o link, né? Quando sobe, arrasta para cima, entra num link direto. É, o link, isso, que vai Sim. direcionar para o espaço para solicitar o e-book. Então, Sim. acho que a gente pode encerrar para a gente conseguir deixar gravado, né? Queria te Imagina, é sempre um agradecer, prazer foi trocar com muito você. legal, assim, tudo que você colocou. Sim, Agradecer a todos pela sim, participação. sim. Tem um monte de mensagem linda Obrigada. aqui, Obrigada pelo carinho, um pela monte de mensagem participação, né, de de todo mundo. E a paciência. gente segue à disposição, né, para continuar conversando aí com Foi quem quiser tirar dúvidas, às vezes pelo direct, né, num formato um pouco mais íntimo, a gente está à disposição também. isso. É, além, né, pelo direct, se tiver qualquer dúvida também sobre ovo doação, sobre recepção de ovos, a gente está à disposição aqui no consultório. Enfim, né, a gente está aqui para ajudar mesmo vocês que estão nesse percurso a fazer uma trajetória não tão Sim, solitária, né? Uma trajetória mais leve, mais agradável, mais acolhedora, mais humana, que sim. é para isso que a gente trabalha todos Beijo. os dias. Um Tchau. beijo. Boa noite.